Vamos falar do John Textor, que mexeu com esse universo aí do futebol brasileiro, tá todo mundo se manifestando. Senadores enviaram nesta quarta-feira à Polícia Federal um pedido de abertura de investigação sobre as falas do dono da SAF do Botafogo, John Textor, que vem denunciando, sem mostrar provas, suposta manipulação de partidas do Campeonato Brasileiro 2023. O envio do pedido foi anunciado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiânia, em plenário nesta terça. O líder do PSB no Senado chamou as falas de Textor de irresponsável e que, se ele não comprovar o que fala, deve ser preso. Abre aspas para o Cajuru. Estou falando aqui que meu microfone está com um probleminha. Será que agora está... Ah, agora que eu entendi. Pensei que era... O ponto não está funcionando muito bem, eu pensei que era alguma coisa no meu microfone. Aí cortaram para o Flávio, já entendi o que aconteceu. Estavam recebendo o recado de uma senhora aqui no Boa Noite. Abre aspas para o Cajuru. Galera não perdeu a piada, hein? Galera não perdeu a piada. Olha lá o Bruno, hein? Nem o Bruno perdoa, hein? Que isso. Mas vocês trabalharam juntos, né? Você e o Cajuru, Flávio? Você estava contando. Temos alguma semelhança também. Cá entre nós. Quando trabalharam juntos era difícil saber quem era quem. O cara do GC trocava toda hora. Beleza. Mas no dia que o lutador cubano saiu correndo atrás, era dele. Era ele. Tem uma vez que eu trouxe para visitar aqui a rádio um familiar, né? E aí, corintiano, queria tirar uma foto com o Vampeta, beleza. Aí ele viu o Flávio e falou, nossa, é o Cajuru. Eu falei, não, cara, não é o Cajuru, é o Flávio. Era o cara? Mandar um abraço pra ele, o Danilo, marido da minha prima Thaís, né? Ponto. Olha lá. Mandar um abraço. Mas que parece. Aqui na Jovem Pan, tamo junto. Se duvidar, nem deve lembrar da história, mas eu lembro desse dia. Acho que foi lá em 2019, 2018, enfim. Ó, abre aspas para Cajuru. Memória seletiva. Para Cajuru. A Polícia Federal, ao diretor Andrei, um pedido que convoque esse cidadão americano que mora no Rio de Janeiro, dono do Botafogo do Rio, em 24 horas, que ele venha a Brasília e que exija que ele traga as provas e as gravações. Para mim, se ele não trouxer as provas e as gravações, ele teria que ser preso aqui amanhã. Cela, algema. O que a gente está vendo agora com essas denúncias são as suspeitas que vão afastando as famílias de acompanharem uma paixão nacional. Fecha aspas. Tá aí as aspas de Cajuru. Senador Jorge Cajuru cobrando explicações de John Textor. Mauro César e o Casares já se manifestou. Eu vi um vídeo aí do Casares. Ele falou que São Paulo divulgou. São Paulo, naquele citou Fortaleza. Fortaleza também já se manifestou. É que o São Paulo tinha emitido a nota e ontem, né, saiu um vídeo do Casares, né, rebatendo o John Textor. Palmeiras também entrando no STJD. Palmeiras que já vem também estudando medidas contra o Textor na esfera criminal, inclusive. Eu estava vendo essa informação, lendo essa notícia. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, me avisa Kaique Lima, falando aqui de John Textor. Cajuru, Jorge Cajuru, senador pelo PSB de Goiânia, em plenário, pediu esclarecimentos do dono da SAF do Botafogo, disse que ele precisa apresentar as provas e, se não comprovar aquilo que ele está falando, deve ser preso. É o que pede Jorge Cajuru. Mauro César Pereira, Bruno Prado, Flávio e Piperno. Vai lá. Tem muito o que falar, estão muito animados, não. Fala o que mais sobre esse negócio? Não tem mais o que falar sobre isso. Eu não tenho mais o que falar. Apresentou alguma prova concreta e tal? Então, por enquanto, só inteligência artificial. Tudo que você falado já foi especialistas, né? Ontem o Palmeiras até brincou aí para promover um produto do Palmeiras lá, eu tava vendo, fez um vídeo aí com inteligência artificial, sabe, brincando. Inteligência artificial, você pode até inteligência artificial já sabe. Mas o Palmeiras brincou com a situação. São Paulo ontem divulgou o vídeo do Júlio Casares, rebatendo a fala. O Jorge Cajuru também pedindo explicações no Senado. Claro. Não, porque o cara, ele é dono de um clube da primeira divisão. E o torcedor é louco para ver suspeita em tudo, principalmente quando o time perde, né? E muito treinador, muito cara ajuda nisso. Não sei o quê, porque roubou, porque tá aquela bobagem que a gente já disse. Eu já falei 1000 vezes, o árbitro brasileiro não tem capacidade para roubar porque ele é muito ruim. Até o cara, para fazer uma coisa errada, ele precisa ser bom. E eles são muito ruins, então não tem isso aí, são fracos. Então, o cara começa a lançar esse tipo de coisa, já há aquela coisa da suspeita quando o time perde. Quando o meu time perde, a culpa não é do meu time, é alguém que roubou. É sempre assim. E aí esse cara fica lançando esse tipo de coisa, sem nenhum tipo de embasamento, sem nada. Se ele tiver embasamento, ótimo. Mas não, se tivesse, eu tinha apresentado.
E isso é péssimo para o produto de futebol. Péssimo. Ele já deveria estar fora do sistema faz tempo. Se o tal do Tribunaleco do Rio de Janeiro, lá de Justiça Esportiva, que se mete em tudo, já deveria ter suspendido o cara. Não tem, sabe? Não pode dar voz para um cara desse. Porque ele está fazendo mal para o produto de futebol. E a partir daí começar a punir o time dele. Ué, tem que fazer alguma coisa, tem que tomar alguma providência. Ou ele apresenta provas ou você começa a fazer punições. Mas não. Senado e tal, aí já... Polícia Federal, aí já foge do negócio. Não há necessidade disso. Basta ir para cima do clube, punir o clube e acabou. Ele é o dono do clube, pune o clube. Aí a torcida vai dizer, pô, o que o Botafogo tem com isso? Conversa com o Textor lá, vai lá. Pergunta para ele por que ele está falando isso. A punição por culpa dele, tá. A torcida acerta com ele, o problema é dele. Acabou. Se ele tem provas, tem que resolver. Se não tem prova, vá pro raio que o parta, vá pro inferno, sai de circulação. Ele tinha falado também de uma prova que ele tem, né, contra a arbitragem, uns áudios de árbitros, enfim, conversando, numa manipulação de resultados. Mas do jeito que ele falou, e como ele vem citando bastante o último Campeonato Brasileiro, ficou parecendo que era algo envolvendo a Série A. E depois ele até recuou, ele falou, já não sei, tem um sotaque carioca... não é da primeira divisão, vocês vão ter que me ajudar a descobrir. Vai terminar num time de várzea, né? Um campeonato de várzea do interior de qualquer então, e ontem até saiu uma informação do Senado, enfim, vão investigar 100 jogos, 100 partidas de futebol realizadas no Brasil. Alguns colegas fizeram essa apuração e disseram que nenhum dos jogos é da Série A. Tem um jogo da Série B, aí tem vários aí de Série C, Série D, em divisões não pode ter corrupção em lugar, em setor nenhum. Não, obviamente. Com certeza. Mas quando, por exemplo, lá atrás, a revista Placar foi atrás dessa pesquisa e conseguiu as provas, ela apresentou as provas. Tá aqui, ó. Pronto, aí beleza, você respeita. Agora que jogando, sabe? Jogando coisa. Se o cara tivesse, ele já tinha apresentado. Ele fica jogando, fica insinuando, fica piorando o produto de futebol, que já não é nada respeitado aqui. Então, um palhaço desses, ou ele apresenta as coisas, ou cala o cara, pô. Próxima declaração dele. Tem 48 horas para apresentar, senão o Botafogo tem 3 pontos a menos. 6. 9, a torcida vai tomar uma providência. Ele vai destruir o clube, se ele não parar com isso. Ele está destruindo o campeonato, a credibilidade do futebol. E como vivem falando, né? O juiz roubou. Aí o torcedor vai falar, quando o time dele perde, tá vendo? Então o cara do Botafogo tem razão, ele tinha provas. É isso, não leva a lugar nenhum. E parece ser um idiota falando bobagem, falando, né? Não dá, não dá. Não sei nem se esse idiota sabe exatamente o que ele está falando. Ele é americano, não sei nem se ele entende, se ele sabe diretamente o que ele está falando. Um monte de idiotice, um monte de bobagem. E continua falando. Tá louco, pelo amor de Deus. A CPI da manipulação dos resultados, sim, né? A CPI é sinal que não até o Pedro Ivo Almeida, o colega, escreveu, né, que não tem jogos da Série A, porque o Senado Federal tinha divulgado, né, que mais de 100 partidas do futebol... mais de 100 partidas de futebol disputadas em 2023 estão sob suspeita de manipulação para favorecer apostadores. E aí vão abrir essa CPI, né, da manipulação de resultados, deve ter início em abril. Vai ouvir o John Textor, essa CPI. E aí o Pedro Ivo Almeida, colega lá dos canais ESPN, ele até escreve aqui, ó, não se confundam, não tem jogos da Série A aqui. E assim seguimos. Enfim, só para contextualizar. Aposta, não tem nada a ver com manipulação. Isso, exatamente. Isso aposta, lembra? Aquela coisa do cara... Ano passado teve lá com um monte de gente. E já foram punidos vários atletas. Então o cara cava um escanteio, o cara toma um cartão. É muito diferente de você manipular o jogo. Pô, ele fala que o time de São Paulo facilitou a vida do Palmeiras para tomar de 5-0. Isso é coisa de... Sabe, tem que ser muito idiota para falar uma coisa dessa. E mais idiota ainda para acreditar. Mas você pode ter certeza. Tem gente que acredita e leva isso adiante. E essa história de inteligência artificial... Isso é sensacional. Pelo que eu li, é coisa assim, que a inteligência artificial chegou à conclusão de que assim, o jogador ele fez um movimento que dentro do normal ele não faria. Assim, é algo mais ou menos desse tipo. Aí teria detectado que 5 jogadores do São Paulo... tiveram atitudes anormais no jogo. E a atitude anormal, sei lá, o normal seria ele esticar a perna ali e por algum motivo ele não esticou. O cara não esticou porque ele estava com dor ou porque ele tomou uma decisão errada. São humanos, né? Esse negócio de inteligência artificial, eu acho que tudo é robô, né? E tomando de 5 também, né? As atitudes mudam, é óbvio. Nervoso, tá? Cara, é uma coisa... O que é prova, assim? Se você tem prova, o que é prova? Você tem um áudio
que realmente é importante, de uma pessoa importante falando, detalhes. Recibo de algum dinheiro. Transferência bancária, como no caso de alguns atletas que foram acusados de receber dinheiro, apareceram alguns recibos bancários de transferências para atletas. Sim. É esse tipo de prova que a gente quer ver. Claro. Aí parabéns. Eu vou pegar uma passagem, vou até o Rio, dar um abraço nele e cumprimentar. Agora, fica falando esse monte de bobagem. Não. E o pior é que os caras... Aqui no Brasil, o que não existe... Você falou em inteligência artificial, aqui existe pouca inteligência real. Os caras acreditam, Pedro. Primeiro resultado que der... Um árbitro erra e vai errar. O cara vai dizer, tá vendo? Bem que o Textor falou. Você começa a levantar suspeitas sobre tudo. O cara errou um impedimento, um pênalti, alguma coisa, já vai... Pode ter certeza, vou levantar. Mas bem que o Textor falou. O Textor tá falando um monte de bobagem, um monte de asneira, não tem prova de nada. Então tem que calar esse cara. Se ele não se cala de uma maneira espontânea, vai pra cima do clube, porque aí a torcida vai fazer ele se calar. Eu espero que ele apresente esse tipo de prova que o Claro! Porque eu tô vendo também muitas pessoas falam assim, tomara que ele tenha as provas. Eu acho, pelo que eu tô entendendo dessa história toda, do que ele falou aí, eu acho que ele tem prova. Mas se essas provas estão envolvendo aquele relatório que ele contratou no ano passado, e se essas provas envolvem inteligência artificial, desculpa, eu não sei se são essas provas que a gente quer ver, entendeu? Então eu acho que ele vai apresentar alguma coisa. Ou tem uma testemunha. Mas não sei se vai ser aquilo que a gente está esperando. Ou uma testemunha, pelo menos, alguém, olha, eu sou dirigente de tal clube, eu sou da comissão de arbitragem, eu estou aqui denunciando que tal árbitro recebeu dinheiro de tal dirigente. Uma testemunha, pelo menos. Ou, eu sou um atleta, eu soube que o meu companheiro aqui recebeu dinheiro de alguém para facilitar tal jogo. Sim, uma testemunha, um recibo bancário, um áudio, uma conversa, uma gravação, assim, qualquer coisa concreta. Não? Ninguém mais que nós tem interesse que o jogo seja limpo. A gente vive no futebol. Todos nós temos interesse que o jogo seja limpo. Agora, você não pode, o que não pode é um imbecil com graduação, né? Porque o imbecil tá cheio. Mas um imbecil graduado, ele é dono do clube, de um clube importante como o Botafogo, que merece o maior respeito. Eu tenho o maior respeito pelo Botafogo. Só que esse idiota, ele é dono do Botafogo. E ele tá jogando toda essa sujeira, vomitando todas essas bobagens, em nome do Botafogo. E ele tá envolvendo o Botafogo numa situação que o clube tá nada com isso, porque ele é o dono do Botafogo. Então um idiota desse tem que parar de falar. Porque ou ele para de falar ou ele apresenta a prova. Se ele tivesse prova, ele já tinha mostrado. Não tem nada. Ele fica vomitando, falando, e ficam dando trela, e aí você suja o produto do futebol, inclusive o próprio Botafogo. É muito complicado. Mas depois tem um lance que favorece o Botafogo. Pode acontecer, isso acontece. Tá vendo? O Textor falou, os caras já estão ajudando lá e tal. Porque tem muito tonto. Quando o time perde, o cara sempre que alguém roubou. É verdade. O time dele nunca perde. Sim. Sempre alguém roubou, sempre... Pô, pelo amor de Deus. E em entrevista ao canal do Medeiros, que a gente até exibiu aqui ontem, as falas do John Textor, tem um trecho que ele fala, né? Ele fala assim, esse ano não vão prejudicar a gente. Prometo ao torcedor do Botafogo que esse ano nós não seremos mais prejudicados como fomos no ano passado. Enfim, piperno. Essa situação aí envolvendo John Textor, agora todo mundo cobrando, né, os devidos esclarecimentos, as provas, né, que ele ainda não exibiu, né? Então, são as provas viúva porcina, né? Aquelas que foram sem nunca ter sido. Tudo isso porque o Tiquinho Soares não fez o pênalti. Se ele faz o gol de pênalti, provavelmente o Botafogo teria sido campeão e não teria acontecido nada desse falatório todo, desse boquirroto, desse falastrão que fala, macula o produto e não apresenta nada, nenhuma evidência. Só que agora ele vai ter que depor numa CPI. Olha só onde ele foi parar. Né? Mas o fato é que agora, pelo menos, e óbvio que também os políticos são espertos, principalmente em ano eleitoral, e vão querer fazer uso disso. Sim. Muito bem, já que os políticos vão querer fazer uso disso, que façam então uma boa utilização, obrigando o Textor a apresentar. Escuta, Mr. Textor, o que o senhor tem para mostrar? Então, ou tem ou não tem. Ou ele foi um falastrão leviano, ou então ele é alguém com, caso tenha alguma materialidade, alguém então com, digamos, documentação até para, quem sabe, regenerar alguma coisa que ocorra de errado no futebol brasileiro. Mas, assim, tudo que não pode acontecer é ele continuar falando esse monte de coisa sem nenhuma comprovação. E veja, ele envolve muita gente,
Porque se ele fala, puxa, houve uma manipulação de um outro jogo, um outro juiz, mas ele joga nessa lama toda um monte de jogador do Fortaleza, um monte de jogador de São Paulo, um monte de jogador do Palmeiras. Né? Pois está todo mundo exatamente. Se ele falar o Fortaleza contra o Palmeiras, ele é. Enfim, se ele fala assim, tem jornalista levando dinheiro, tá todo mundo no bolo. Ele apresenta a prova, não é? Todos estão sob suspeita, todos os jogadores do Fortaleza, todos do São Paulo, todos do Palmeiras. Todo o ecossistema aí.